Olá pessoal, bem-vindo ao blog JC Suporte, sou o JC e hoje nós vamos falar sobre dividir a rede usando a máscara de subrede. Na verdade, nós vamos atender a uma questão colocada no fórum do Babu no dia 5/10 pelo Alexandre, que era a necessidade de dividir uma rede que ele recebeu um bloco de endereço e dividir a rede em 16 subredes. Ele queria saber quais seriam os endereços de rede broadcast de cada uma das novas redes que sairiam dessa divisão. Bem, os passos para a gente chegar nessa resposta seriam esses aqui listados. Ele tem que definir quantas subredes são necessárias, ele já falou isso para a gente. Tem que definir quantos hosts são necessários em cada subrede, ele não falou isso, então nós vamos trabalhar sem preocupar com essa questão. Tem que definir também, a partir disso, quantos bits de host irão transformar em rede e definir cada rede com seu endereço IP, broadcast, máscara e faixa de IP. Bem, com esses passos listados, vamos descobrir agora como é que a gente vai fazer isso. Bem, a necessidade específica do Alexandre é dividir a rede 200.10.0.0 com máscara 24 em 16 subredes. Então, a informação da rede é essa aqui, ele tem essa rede, essa máscara listada no formato mais inteligível, assim, vamos para a gente entender melhor. E as subredes são definidas a partir da máscara para depois voltar a definir os endereços de rede. Ou seja, a coisa é feita meio que de trás para frente. Primeiro eu mexo na máscara, depois eu mexo. Aí sim a máscara vai fazer com que nasçam novas redes. Esse número aqui é a máscara em binário. A gente precisa transformar em binário porque é onde a gente vai trabalhar. O que está em preto, né? O que está preenchido com 1 é são os bits que ele utiliza para a rede. Os que estão em zero aqui em vermelho são os bits que são de host. Nós vamos mexer nessa máscara, né? Então, para aumentar o número de rede, a gente vai ter que necessariamente diminuir o número de host. Nós vamos trabalhar com essa faixinha aqui que está zerada em vermelho. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bem, vamos de novo aqui com a máscara em binário, para a gente lembrar dela, né? A gente ter essa referência. Quantos números eu preciso tirar do host para a rede, que é uma dos passos que a gente vai ver, para a gente conseguir chegar no que ele precisa. A fórmula para a gente fazer tirar esses bits é essa aqui, 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de bits que eu vou utilizar. Então eu vou fazer algumas simulações. Se eu utilizar 3 bits, vai ficar 2 elevado a 3 menos 2, que vai dar 6. Não vai atender a necessidade dele, que são 16 redes. Se eu utilizar 4 bits, é 2 elevado a 4 menos 2, 14 redes. Também não vai atender a necessidade dele. Então eu vou precisar usar 2 elevado a 5, ou seja, eu vou precisar usar 5 bits do que era host para transformar em rede para conseguir atender as 16 redes dele. Só que na verdade, esses 5 bits, ele vai me dar 30 redes. Vai sobrar rede, mas eu preciso atender as 16, então eu vou ter que utilizar 5 de forma que a máscara vai ficar dessa forma agora. O que era zerado aqui vai virar 1, vai virar rede, e eu vou ter 3 bits para trabalhar com os hosts. Né? De novo aqui refazendo os bits para a gente ver onde que a gente está trabalhando. E aí a pergunta aqui nesse momento é, como que ficaria a máscara então? Já que eu peguei 5 bits dela para transformar em rede. O 255, 255, 255 se manteve e aqui eu vou descobrir. Como é que eu descubro isso? Com uma conta simples. Eu coloco 2 elevado a zero a partir da direita, e aí vai aumentando. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até o 2 elevado a 7, que são 8 bits. E a conta aqui embaixo, pronto. Como eu utilizei esses 5 primeiros bits, eu vou somar esses valores para conseguir chegar no número que vai ficar a nova máscara da rede agora. Ou seja, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 vai dar 248. Isso quer dizer que a minha nova máscara vai ser os 255, 255, 255, que já era 248. Com isso eu vou ter 32 subredes e cada uma das subredes vai ter 8 endereços, né? 8 hosts. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que toda rede, o primeiro número da rede e o último número da rede eu não posso utilizar para endereçar nenhum equipamento, uma vez que eu já sei que o primeiro número é da própria rede, que é o que identifica a própria rede, e o último número é de broadcast. Perfeito. Então, vamos explicar essa questão aí e tentar explicar melhor. Bem, a rede que era 200.10.0.0 com a máscara 255, 255, 2550,
ele não usava nenhum bit no último conjunto, né, nesse zerado aqui, como eu mostrei lá atrás, para a rede. Então, com a mudança que eu fiz, eu peguei 5 bits dele, e do último octeto, né, desse zero aqui, e transformei em bit de rede. Então, eu vou ter 32 novas redes, que é 2 elevado a 5. Só que a primeira rede e a última rede eu não vou utilizar. Então, eu vou ter, na verdade, 30. Como ele precisa de 16, nós vamos ter bastante folga. E o número de hosts em cada uma vai ser 6. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eu tenho 8 bits, que é o octeto. Eu tirei 5 bits para transformar em rede. Então sobraram para mim 3 bits para ser host, ou seja, para endereçar os equipamentos, ao notebook, à máquina, ao seu celular, geladeira, qualquer outra coisa. Enfim, eu tinha 8 bits, novamente, eu tinha 8 bits no último octeto que era de host. Como eu tomei desse último octeto 5 bits para transformar em rede, eu fiquei 3. 3 elevado a 2 dá 8, menos 2. Por que menos 2? Porque o primeiro endereço é rede e o último endereço é broadcast. Então eu fiquei com 6 hosts em cada rede. Então o Alexandre, ele vai ter agora as 30 redes dele, né? No caso, ele vai usar só 16. E todas as 30 redes vão ter a máscara 255, 255, 255, 248. O 248 é porque eu utilizei os últimos 5 bits ali para a rede. Sendo assim, aqui está a resposta, que na verdade é o que ele queria, que é o número de rede e o número de podcast de cada uma das redes. Então a primeira rede ficaria 210.00 e o broadcast dela 210.07, a segunda 210.08 até 210.015 e assim vai até chegar na 32ª rede, que é o 210.0248 até 210.255. Lembrando que todas essas redes terão a mesma máscara, que é essa aqui de cima, 255, 255, 255, 248. Bem, eu espero ter conseguido explicar, apesar de ter sido rápido, essa questão de como é que eu faço para dividir. Eu vou colocar no post o link para esse PPS. E também tenho aqui os meus contatos, o e-mail, o MSN é jcsupport@gmail.com. Eu estou no Twitter com @jcsupport. Estou à disposição. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser discutir sobre o assunto, é só entrar em contato que eu terei imenso prazer em responder. Muito obrigado. Olá pessoal, bem-vindo ao blog JC Suporte, sou o JC. E hoje nós vamos falar sobre dividir a rede usando a máscara de subrede. Na verdade, nós vamos atender a uma questão colocada no fórum do Babu no dia 5/10 pelo Alexandre, que era a necessidade de dividir uma rede que ele recebeu um bloco de endereços e dividir a rede em 16 subredes. Ele queria saber quais seriam os endereços de rede broadcast de cada uma das novas redes que sairiam dessa divisão. Bem, os passos para a gente chegar nessa resposta seriam esses aqui listados. Ele tem que definir quantas subredes são necessárias, ele já falou isso para a gente. Tem que definir quantos hosts são necessários em cada subrede, ele não falou isso, então nós vamos trabalhar sem preocupar com essa questão. Tem que definir também, a partir disso, quantos bits de host irão transformar em rede e definir cada rede com seu endereço IP, broadcast, máscara e faixa de IP. Bem, com esses passos listados, vamos descobrir agora como é que a gente vai fazer isso. Bem, a necessidade específica do Alexandre é dividir a rede 200.10.0.0 com máscara 24 em 16 subredes. Então, a informação da rede é essa aqui, ele tem essa rede, essa máscara listada no formato mais inteligível, assim, vamos para a gente entender melhor. E as subredes são definidas a partir da máscara para depois voltar a definir os endereços de rede. Ou seja, a coisa é feita meio que de trás para frente. Primeiro eu mexo na máscara, depois eu mexo. Aí sim a máscara vai fazer com que nasçam novas redes. Esse número aqui é a máscara em binário. A gente precisa transformá-la em binário porque é onde a gente vai trabalhar. O que está em preto, né? O que está preenchido com 1 é são os bits que ele utiliza para a rede. Os que estão em zero aqui em vermelho são os bits que são de host. Nós vamos mexer nessa máscara, né? Então, para aumentar o número de rede, a gente vai ter que necessariamente diminuir o número de host. Nós vamos trabalhar com essa faixinha aqui que está zerada em vermelho. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bem, vamos de novo aqui com a máscara em binário, para a gente lembrar dela, né? A gente ter essa referência. Quantos números eu preciso tirar do host para a rede, que é uma dos passos que a gente vai ver, para a gente conseguir chegar no que ele precisa.
A fórmula para a gente fazer tirar esses bits é essa aqui, 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de bits que eu vou utilizar. Então eu vou fazer algumas simulações. Se eu utilizar 3 bits, vai ficar 2 elevado a 3 menos 2, que vai dar 6. Não vai atender a necessidade dele, que são 16 redes. Se eu utilizar 4 bits, é 2 elevado a 4 menos 2, 14 redes. Também não vai atender a necessidade dele. Então eu vou precisar usar 2 elevado a 5, ou seja, eu vou precisar usar 5 bits do que era host para transformar em rede para conseguir atender as 16 redes dele. Só que na verdade, esses 5 bits, ele vai me dar 30 redes. Vai sobrar rede, mas eu preciso atender as 16, então eu vou ter que utilizar 5. De forma que a máscara vai ficar dessa forma agora. O que era zerado aqui vai virar 1, vai virar rede, e eu vou ter 3 bits para trabalhar com os hosts. Né? De novo aqui refazendo os bits para a gente ver onde que a gente está trabalhando. E aí a pergunta aqui nesse momento é: como que ficaria a máscara então? Já que eu peguei 5 bits dela para transformar em rede. O 255, 255, 255 se manteve e aqui eu vou descobrir. Como é que eu descubro isso? Com uma conta simples. Eu coloco 2 elevado a zero a partir da direita e aí vai aumentando. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até o 2 elevado a 7, que são 8 bits. E a conta aqui embaixo, pronto. Como eu utilizei esses 5 primeiros bits, eu vou somar esses valores para conseguir chegar no número que vai ficar a nova máscara da rede agora. Ou seja, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 vai dar 248. Isso quer dizer que a minha nova máscara vai ser os 255, 255, 255, que já era 248. Com isso eu vou ter 32 sub-redes e cada uma das sub-redes vai ter 8 endereços, né? 8 hosts. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que toda rede, o primeiro número da rede e o último número da rede eu não posso utilizar para endereçar nenhum equipamento, uma vez que eu já sei que o primeiro número é da própria rede, que é o que identifica a própria rede, e o último número é de broadcast. Perfeito. Então, vamos explicar essa questão aí e tentar explicar melhor. Bem, a rede que era 200.10.0.0 com a máscara 255, 255, 2550, ele não usava nenhum bit no último conjunto, né, nesse zerado aqui, como eu mostrei lá atrás, para a rede. Então, com a mudança que eu fiz, eu peguei 5 bits dele e do último octeto, né, desse zero aqui, e transformei em bit de rede. Então, eu vou ter 32 novas redes, que é 2 elevado a 5. Só que a primeira rede e a última rede eu não vou utilizar. Então eu vou ter, na verdade, 30. Como ele precisa de 16, nós vamos ter bastante folga. E o número de hosts em cada uma vai ser 6. Por quê? Pelo mesmo motivo. Como eu tenho 8 bits, que é o octeto. Eu tirei 5 bits para transformar em rede. Então sobraram para mim 3 bits para ser host, ou seja, para endereçar os equipamentos, ao notebook, à máquina, ao seu celular, geladeira, qualquer outra coisa. Enfim, eu tinha 8 bits, novamente, eu tinha 8 bits no último octeto que era de host. Como eu tomei desse último octeto 5 bits para transformar em rede, eu fiquei 3. 3 elevado a 2 dá 8, menos 2. Por que menos 2? Porque o primeiro endereço é rede e o último endereço é broadcast. Então eu fiquei com 6 hosts em cada rede. Então o Alexandre, ele vai ter agora as 30 redes dele, né? No caso, ele vai usar só 16. E todas as 30 redes vão ter a máscara 255, 255, 255, 248. O 248 é porque eu utilizei os últimos 5 bits ali para a rede. Sendo assim, aqui está a resposta, que na verdade é o que ele queria, que é o número de rede e o número de podcast de cada uma das redes. Então a primeira rede ficaria 210.00 e o broadcast dela 210.07, a segunda 210.08 até 210.015 e assim vai até chegar na 32ª rede, que é o 210.0248 até 210.0255. Lembrando que todas essas redes terão a mesma máscara, que é essa aqui de cima, 255, 255, 255, 248. Bem, eu espero ter conseguido explicar, apesar de ter sido rápido, essa questão de como é que eu faço para dividir. Eu vou colocar no post o link para esse PPS. E também tenho aqui os meus contatos, o e-mail, o MSN é jcsupport@gmail.com. Eu estou no Twitter com @jcsupport.
Estou à disposição. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser discutir sobre o assunto, é só entrar em contato que eu terei imenso prazer em responder. Muito obrigado.